agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz. Amém. Bom, nessa manhã, querido, na palavra do dia, eu, enquanto estava me preparando e estava aqui pedindo ao Senhor, né, a falar comigo, quando eu estava já começando a minha devocional, e daí eu sei que é capaz de Deus também tá ouvindo, né, e eu estava assistindo Mulheres e Seus Desafios. Eu gosto muito, né, pela manhã, e a irmã que estava trazendo a ministração da palavra, ela estava falando num texto de Hebreus. E daí ela estava falando sobre fé, sobre quando você chega a Deus, né? Como você precisa estar. E ela, dentre essa passagem, ela começou a falar sobre permanecer em fé, estar fortalecido em fé. E daí, quando ela estava ministrando uma parte onde Pedro nega a Jesus, o Senhor trouxe uma palavra muito forte ao meu coração sobre você conhece o seu intercessor. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos mostra, né, que nós devemos ajudar, sim, nosso irmão em oração. E muitas vezes a gente compartilha isso, né? A gente quando a gente vai lá para o livro de Samuel, a gente vai ver o Senhor falando para o povo de Israel, falando para Samuel, né? E dizendo, não cesses de clamar por nós. Enquanto Samuel, né, estava orando, intercedendo pelo povo, o povo prevalecia, o povo vencia. Até a palavra de quarta-feira tremenda, né, do diácono diácono irmão Damião, né, onde ele estava ministrando ali, e muito tremendo. E em 1 Samuel capítulo 7, aí o versículo 8, e disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor. É um povo que reconhecia Samuel como um profeta, que acreditava no poder da oração, da intercessão, de o clamar ao Senhor Jesus. E talvez você até conheça alguém que você pode dizer assim, fulano é o meu intercessor, ou seja, alguém que está orando pela minha vida, que está me acobertando em oração. Mas nessa manhã, quando eu acabei de falar, né, a irmã estava ministrando, Deus falou muito forte ao meu coração, né, sobre o intercessor que é Jesus Cristo. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 17, vamos ler João capítulo 17, a partir do versículo 6, vai dizer assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome,
o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para se cumprir as Escrituras. Agora vou para ti, mas estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Um Deus querido que estava ensinando aos discípulos e a mim e a você, que reconhece o Senhor Jesus como Salvador, que reconhece um Deus que por meio da sua palavra chegou a salvação, o seu sacrifício da cruz do Calvário veio a salvação para nós. Aqueles que têm obedecido, né, ao que o Senhor tem falado, aqueles que têm procurado andar conforme os mandamentos, os ensinos do Senhor. Quantas vezes nós ficamos tão apavorados, quantas vezes nós nos sentimos amedrontados, e muitas vezes a gente quer correr logo para pedir oração, pedir ajuda em oração para uma irmã, para uma intercessora. Não estou falando que você não possa, porque a Bíblia, eu acabei de dizer, o texto de Samuel, em que o povo de Israel reconhecia Samuel como profeta. Ele disse: não cesse, não pare de clamar por nós. Ou seja, querido, em vários textos da Bíblia você vai ver Deus nos ensinando, né? Comunicar as vossas necessidades aos santos, porque os santos, querido, vão interceder ao Pai, vão pedir. Os santos, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que se torna alvo mais que a neve, né? Ou seja, se torna salvo. É esse santo que eu estou falando, né? Não imagens que as pessoas adoram, tá certo? Mas aquele que Jesus salvou e os santificou através do sangue derramado da cruz do Calvário. E muitas vezes nós vemos no texto da palavra, né, incentivando sim a orar. Mas para você, querido, que nesse momento, né, pode ter dito assim: nossa, eu vou ligar para a pastora, eu vou ligar para aquela irmã que é intercessora, aquele irmão que é intercessor, um pastor, e talvez você ligou o telefone e não pegou, talvez você não conseguiu falar no exato momento em que você estava precisando, pedindo do socorro. Eu quero te dizer que há um intercessor na minha vida, na tua vida. Sabe que não precisa você ligar, não precisa você ir atrás, não precisa, porque Ele intercede por nós. O Senhor disse: olha, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que o proteja, que o livre do maligno. Um Jesus, querido, que estava intercedendo por minha vida, por sua vida. Um Jesus que estava dizendo: enquanto vocês estão no mundo, vocês vão ter provações, mas pode ter certeza, ter a paz, que vocês vão vencer, porque Cristo venceu por nós, porque Ele intercede por nós, porque olha por nós. Veja lá no que diz no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo, a partir do versículo 24, diz: pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia!
um intercessor querido, que é o Espírito Santo de Deus, que ele sabe como falar ao Pai, ele sabe como pedir ao Pai, ele sabe como interceder por mim e por você, porque ele diz na sua palavra, não sabemos orar. Quantas vezes lá no livro de Tiago você vai ver Tiago falando, nosso irmão Tiago falando, a palavra de Deus dizendo, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar, né? Ou seja, querido, muitas vezes nós não sabemos pedir. Nós não temos resposta da nossa oração, porque nós estamos pedindo errado, pedindo da forma errada, querendo da forma errada. E muitas vezes a gente está dizendo, Senhor, eu vou pedir até ajuda em oração a alguém, porque eu não estou vendo resposta, resultado da minha oração. Nessa manhã, pede a teu intercessor, o intercessor que conhece, sabe como interceder ao Pai. O intercessor, querido, que ele disse, olha, eu tenho rogado por vocês, enquanto vocês estão no mundo. Eu não tenho rogado para que o Pai os tire do mundo, não, mas enquanto eles estão no mundo, enquanto eu e você estiver neste mundo, você precisa, eu preciso ter a convicção, que a gente aprendeu ontem, né, sobre estar plenamente convicto que o Senhor é poderoso. Você está convicto, você está com a certeza de um intercessor, sabe que a qualquer hora, a qualquer momento, ele está intercedendo por você. Ele está pronto, né, para te ouvir, pronto para te socorrer. Não precisa você ir para tal e tal lugar para receber uma oração, para pedir uma oração. E não estou fazendo aqui dizendo que você não pode pedir oração ao irmão, que você não pode ir ao templo da casa do Senhor para orar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo onde muitas vezes pessoas ficam amedrontadas, pessoas ficam apavoradas, porque diz assim, eu preciso de oração de fulano, de cicrano, né? E acha, amém, tá certo, você está reconhecendo que é um intercessor, né? O próprio Israel, né? O povo de Israel, quando Samuel manda tirar os altares, né? Voltar a Deus, eles reconhecem, ele diz, não cesse de clamar por nós. O próprio Samuel só clamou pelo povo de Israel, e o povo de Israel só teve vitória quando eles ajeitaram a sua vida, quando eles arrumaram a sua vida. E quando Satanás diz que quer peneirar a vida de Pedro como peneira um trigo, ou seja, provar, tentar a ele, o Senhor estava lá intercedendo. Pedro nem sabia o que o inimigo estava querendo, mas um Deus que é intercessor, né, ao nosso horário cronológico, né, 24 horas. Por isso que eu amo, né, quando o salmista diz assim, né, que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, ou seja, ele nem pisca o olho, ele está sempre atento, ele está sempre olhando para mim e para você. O guarda de Israel não dorme, ele não para, ele não diz assim, ah, nossa, eu estou olhando agora aqui, né, o clamor de fulano, e deixa eu terminar aqui. Mas, querido, ele está alerta, ele está sempre disponível, ele está sempre atento, mesmo sem saber as adversidades, as provações que nós vamos passar, nós sabemos que nós vamos passar, ou dificuldade, um Deus que tem rogado por mim e por você, um intercessor que está sempre atento, querido, né? Antes que a luta venha, sabe, muitas vezes ele vai estar revelando, mas ele vai estar rogando por nós. Nessa manhã, né, assim, quando hoje faz 7 anos, né, em que foi o sepultamento da minha mãe, né, assim, e desde ontem, né, assim,
passou como filme, né? Mesmo passando tantos anos, mas passou como filme, cada momento, né? O último suspiro, glória a Deus por eu estar naquele momento, né? Assim, estar ali e estava passando, né? Aquele filme na minha mente e eu estava dizendo, eu vou ligar para uma amiga, uma pastora, uma irmã que Deus tem colocado na minha vida, né? Assim, mas eu não conseguia nem expressar, né? Me perdoe, tá certo? É só saudade, tá certo? E não consegui. E eu fiquei em oração, né? Assim, e eu sei que ela até, né? Não fica assim, não, né? E eu disse, eu sei que vai passar, né? Assim, e não que nos outros dias eu não lembre dela, né? Eu lembro sim, mas né, nesse tempo, né, nessa época, e quando foi pela manhã, né, assim que o Espírito Santo de Deus me acordou e eu fui fazer meu devocional e eu estava lembrando de algumas coisas e foi quando eu estava ouvindo, né, o canal 14 e a irmã ministrando essa palavra. E aí o Senhor falou no coração, peça a mim, porque eu sou o seu intercessor, filha. Peça a mim, filha, porque eu intercedo por você. Peça a mim, porque eu tenho rogado ao Pai por sua vida, pela vida de todos aqueles que o Senhor me deu. Como é bom, querido, saber que o Senhor é o nosso intercessor, que Ele intercede, o Espírito Santo, por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez alguém não vai compreender, talvez não vai... Talvez ninguém nem vai entender, né? Coisas na sua vida, talvez alguém nem vai dizer assim, mas porque eu louvo a Deus, né? Ela dormiu no Senhor, ela salva e um dia eu vou rever aqueles que em Cristo foi feita minha mãe e minha irmã em Cristo Jesus, minha filha da fé, como ela dizia, né? Mas talvez você não vai compreender e dizer, mas por que está chorando, né? Se dormiu no Senhor, se tem a convicção de que vai encontrar na glória, né? Se talvez às vezes você não vai compreender, mas o Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele cuida de nós, ele diz, olha, você nem sabe orar, talvez você não saiba expressar o que você está passando, o que você está querendo, né? Assim, e ele diz assim, eu intercedo. Talvez você vai pedir oração, ajuda a alguém, né? Assim, a alguém que você até confia, reconhece, e você vai poder pedir. E às vezes não vai ser compreendida. Ai, me desculpe, ontem eu até consegui, não foi ministrar a palavra sem chorar. Eu estava pedindo ao Espírito Santo que não me ajudasse a eu não chorar nessa manhã, né? Porque essa é a palavra do dia. Mas eu sei que eu sei que ela está desfrutando, né, de tudo que o Pai preparou, ruas de ouro, mar de cristal. Lá não há choro, não há dor, não há tristeza, não há saudade, né, porque as coisas velhas todas já passaram. E, né, eu sei que o Espírito Santo, né, nessa manhã, quando falou ao meu coração, ele disse, eu intercedo por você. Talvez você mesmo, porque eu até pensei, confesso, né, que eu até pensei, disse, nem vai
doer tanto, né? Porque já se passaram 7 anos, né? E o Espírito Santo que intercede por mim, por gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos orar, né? Como pedir, Ele entende, né? E por isso nessa manhã, fortalecida no Senhor e na força do seu poder, eu quero te dizer que há um intercessor na sua vida, que Ele não dorme, não tosqueneja, que Ele está cuidando de você, que Ele está olhando a tua causa, ainda que ninguém esteja entendendo. Porque às vezes alguém olha e vê você com a casa muito boa, um carro muito bom, um bom emprego, né, com saúde, e às vezes não entende porque alguma tristeza, ou porque você às vezes quer pedir algo ao Senhor e alguém às vezes até questiona, tem necessidade disso, né? Quantas vezes, por exemplo, até coisas materiais, né? Você ter, por exemplo, um carro e você querer trocar um outro, e alguém às vezes nem entende porque você quer pedir ao Senhor, né? Ou você está em um determinado emprego e pedir, né, uma porta de excelência ao Senhor. Às vezes alguém até pode até te questionar por tantas coisas, dizer isso tem nada a ver, né? Você pedir isso. Eu aprendi na minha jornada, né, assim, que eu confio muito no meu Deus e Ele é o meu Pai. Então, tudo que muitas vezes eu quero pode para você parecer uma besteira, né? Assim, mas às vezes até coisas que alguém diz, já ouvi alguém dizer para mim, eu não acredito que tu incomodas o mestre, né, o Senhor, com isso. Eu digo, péssimo. Eu não incomodo, eu peço a Ele porque Ele é meu Pai. E como um pai eu confio nele. Né? Muitas vezes, até quando muitas vezes eu saio de casa e eu digo, o Espírito Santo conduz, faça eu encontrar uma vaga, né, assim, para estacionar o carro, e alguém diz, isso é besteira, né? Não, querido, se você não tem esse relacionamento de confiança, de pai para com filha, né, assim, eu tenho. Né? E muitas vezes alguém questiona, alguém até fica sem entender, mas é a confiança de um Deus que intercede por mim nas coisas simples e nas coisas mais elevadas. Querido Deus, quando disse que está rogando por nós, Ele não disse, eu estou rogando, cuidando de vocês nas coisas grandiosas, nas coisas impossíveis. Né? Não, Ele estava cuidando de mim, de você, em todo momento, em toda situação, em toda. Nesse mesmo, no livro de Lucas, você vai ver que quando Lucas fala sobre esse texto também, você vai ver que ele diz assim, olha, quando eu enviei a vós, eu enviei vocês levaram alguma coisa? Não. Faltou alguma coisa? Não. Porque um Deus que estava cuidando de nós, um Deus querido que Ele roga por nós, que Ele intercede por nós nesta manhã, pede ao Espírito Santo, ora a Ele, diz, intercessor da minha vida, Deus que roga pela minha vida, eu te peço que o Senhor interceda por mim agora, que o Senhor, né, fale por mim agora, porque eu não sei me expressar, eu não sei pedir, mas eu sei que, Deus, que você é o meu intercessor. Eu reconheço que eu tenho uma pastora, eu reconheço que eu tenho um irmão, porque a tua palavra nos ensina isso, mas eu reconheço que o Senhor é o intercessor maior da minha vida. O Senhor é o meu primeiro intercessor. É o Senhor que está, né, intercedendo pela minha vida. É o Senhor que cuida de mim. É o Senhor. Eu reconheço o Senhor como intercessor. Eu reconheço, Pai, que nesta manhã o Senhor tem rogado pela minha vida, para que eu seja livre, para que eu seja aliviado, né, dessa tribulação, dessa perseguição, seja lá o que você está passando. Saiba que há um intercessor intercedendo por tua vida. Há um Deus que está rogando ao Pai por mim e por você.
Que Deus abençoe, que Deus te conceda um excelente dia, tá certo? Não vou pedir perdão, né, se na verdade você não entendeu, né, assim, vou pedir perdão a quem se escandalizou em poder eu derramar minhas lágrimas, somente falar um pouquinho o que estava no meu coração, mas como essa palavra falou forte ao meu coração, sobre um Deus que é intercessor, que roga sobre a minha vida, né, assim, e que muitas vezes alguém não vai entender, né, o silêncio da gente lá no grupo, o silêncio da pastora ontem lá no grupo, calada, né, se mesmo alguém pedindo um culto, mesmo uma pessoa me pedindo oração, e eu orei, né, disse, né, porque o Senhor tinha falado, mas só o Senhor sabe como a gente está, né, a essas pessoas, né, eu posso ter a minha gratidão, né, assim, me pedir perdão por estar em silêncio nesse momento, né, assim, mas fortalecida no Senhor, porque a Bíblia também me ensina que o próprio Jesus disse: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, é a minha carne que está sentindo saudade, né, da minha mãe, é a minha carne que está lembrando de todo aquele momento, né, de separação. Mas o meu espírito está fortalecido, alegre no Senhor, porque eu sei onde ela está. Eu sei, né, quem a chamou, né? Como eu coloquei lá nos meus stories, né? Ela ouviu o Senhor chamar o nome dela e o Senhor a levou para a glória, né? E daí, querida, né, assim, a esses que podem não entender, né, essa lágrima da carne, né, do físico, né, por saudade, para você que está aí se escandalizando, eu peço meu perdão, tá certo? Mas aqueles que entenderam a palavra e entendem que enquanto nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos, né, às situações, às paixões, né, desse mundo, mas eu estou fortalecido no Senhor. Deus conceda um excelente dia para você. Deus conceda um excelente final de semana no Senhor, né? Quero também deixar aqui registrado, né? Domingo, aniversário da minha primogênita sobrinha Vanessa, né? Assim, que o Senhor abençoe, né? Tremendamente, né? Assim, que o Senhor derrame as copiosas bênçãos sobre a vida dela. Um excelente dia para você, um excelente final de semana para você, na bênção do Senhor, né? No derramar da bondade do Senhor cercando a tua vida. Um beijo no coração de cada um.